A gente vai falar hoje sobre acidente ofídico, tá? Sobre os mais frequentes, que seriam da jararaca, né? Que seria o acidente botrópico, e da cascavel, que seria o acidente crotálico. São os mais frequentes e penso eu que se for para cair alguma vez no Revalida sobre algum acidente, né? O fídico vai ser desses dois. Sobre o laquético e o lapídico, eu acho muito difícil ser cobrado porque eles não são tão frequentes quanto esses dois, né? Sendo o botrópico, né, a jararaca, com uma incidência bem maior. Acho que em 90% dos casos, no Brasil, as picadas de cobra é de jararaca, né? Que é a cobra que mais tem aí no Brasil. Então, vamos falar dos mais frequentes aqui hoje, né? E são temas que já caíram nas perguntas objetivas, né? De marca X. Inclusive, esse ano, a prova que eu fiz em 2021 caiu sobre um acidente ofídico. E tem chance, né? De cair na prática. Se caiu na teórica, tem chance de cair na prática. Então, vamos ir vendo tudo, né? Vendo certinho tratamento, como que a gente faz a anamnese, como que a gente faz o exame físico, quais os exames necessários pedir, a diferença entre o botrópico e o crotálico, né? E o tratamento de cada um, a quantidade de soro, né? Antiofídico e assim por diante. Então, bom dia para quem está entrando aí. Vamos iniciar então, né? Eu vou iniciar primeiro falando sobre a diferença entre esses dois, que são os principais, tá? O acidente por jararaca, a picada da jararaca, é chamada um acidente botrópico, certo? E aí a gente pode dividir entre sintomas e sinais precoces e tardios. Os precoces, que seriam menos de 6 horas da picada, o paciente vai se apresentar com uma dor imediata, né? Logo que a cobra pica, ele já vai sentir dor, já vai surgir um edema ali, um eritema local. Os acidentes mais graves pode ter hemorragias, né, sangramentos gengivais lá no local da picada, ou pelo nariz, vômitos com sangue, né, esses nos casos mais graves. E também pode aumentar o tempo de coagulação. E assim por diante vão ser as principais características do acidente, dos sintomas precoces do acidente botrópico, tá? Em relação aos sintomas tardios do acidente botrópico, que seria mais de 6 horas, de 6 a 12 horas mais ou menos, já vai ter o surgimento da necrose local, pode ter um aumento das bolhas, né, que surgiram, e em casos graves pode ter uma insuficiência renal aguda grave, tá? Pode ter também hipotensão, choque, assim por diante, nesses acidentes mais tardios e mais graves, tá? Isso seria o botrópico. Nos leves, a gente dá de 2 a 4 ampolas. E quais seriam os acidentes leves? Seriam aqueles que têm uma dor local, só que não é tão grande a dor, que tem um edema, mas não é um edema tão grande também, que tem lá uma dor discreta, um edema e uma equimose. Só que nada tão significativo assim. E não tem sintomas sistêmicos. A gente considera esse como um acidente leve. Aí a gente dá de 2 a 4 ampolas do soro antiofídico antibotrópico, tá? Nos acidentes leves. Se for um acidente moderado, vai ser aqueles casos que o paciente está com uma dor intensa, com um edema grande, que ele fala que está com muita dor, intensidade 8, 9, 10 de 10, né? Seria aquelas dores bem intensas mesmo, mas ainda ele não vai apresentar sintomas sistêmicos exuberantes, tá? Aí a gente daria de 5 a 8 ampolas para esses casos moderados. Os casos graves, esse sim, vai ter aquela dor intensa, um edema e já vai apresentar sintomas sistêmicos, né? Como choque, anúria, hipotensão, né? E esses sintomas mais marcantes em relação a todo o sistema, né? Não só no local lá da picada. Então, a gente tem que fazer essa diferença em relação a sintomas sistêmicos, que seriam os graves, né? Aí a gente vai dar 12 ampolas, tá? Todas via intravenosa, do soro antibotrópico.
Então, assim que a gente diferenciaria um acidente leve, moderado e grave. Leve, uma dor local discreta, com edema discreto. Moderado, uma dor intensa, que o paciente vai relatar que está doendo e vai querer logo um remédio, que está sentindo muita dor, mas ainda não tem sintomas sistêmicos. E o grave, 12 ampolas, aquele que tem sim sintomas sistêmicos, choque, anúria, hipotensão, sangramentos intensos, sangramentos gengivais, vômitos com sangue, sangramentos no nariz e assim por diante. Aí é grave, 12 ampola, internar e, acidente grave, UTI. Todos têm que notificar, tá? Um ponto chave aqui que com certeza vai ter no checklist se cair esse tipo de acidente. Agora, o crotálico, que seria a cascavel. No crotálico, os sintomas precoces, que são aqueles em menos de 6 horas do acidente, vai ser um paciente que chega referindo que levou uma picada lá, que estava andando na mata, estava trabalhando no rural, enfim, teve uma picada e vai aparecer para você com o olho caído, certo? Que seria uma ptose palpebral, pode aparecer também com anisocoria, que seria uma pupila diferente da outra, Também pode ter urina avermelhada, que seria a mioglobulinúria, Que ele vai falar que tá urinando escuro, ou até em casos mais graves que não tá mais urinando, certo? Também pode apresentar com paralisia da musculação respiratória, muscular respiratória e fasciculações musculares. Nos casos tardios, de 6 a 12 horas, aí o paciente no crotálico também pode vir com uma insuficiência renal aguda, vai apresentar lá aumento da CPK e rabdomiólise, que vai apresentar essa rabdomiólise no paciente, tá? E como é que a gente vai fazer essa diferença? Os casos moderados, a gente vai dar 10 ampolas, que seria 150 miligramas, e os casos graves, a gente vai dar 20 ampolas, que seria 300 miligramas, ou se for necessário, a gente vai dar mais, do soro anticrotálico, tá? Os dois sempre acompanhados de corticoide. Os moderados vai ser aqueles pacientes que têm alterações neuroparalíticas evidentes, com mialgias e mioglobulinúria discreta, aquele paciente que está com a ptose palpebral, que está com anisocoria, só que tem esses outros sintomas mais discretamente. Aquele grave já vai ter uma mioglobulinúria intensa, tá? Vai ter oligúria, não vai estar conseguindo urinar, vai ter alterações neuroparalíticas evidentes. Então, para esses, a gente tem que dar 20 ampolas, que é igual a 300 miligramas, tá? Intravenosa também. E como é que a gente vai diferenciar se o paciente trouxe lá a cobra pra gente, nos checklists que eu observei aqui, eram checklists que o paciente falava que trouxe a cobra, que matou a cobra, que picou ele e trouxe lá pra gente olhar. E aí eles davam a fotografia dessa cobra. Como é que a gente vai ver e falar, não, isso daqui é uma jararaca, é um botrópico, ou isso aqui é uma cascavel, um crotálico? A gente pode diferenciar principalmente pela cauda, tá? A gente vai olhar lá a foto, os dois vai ter a fosseta loreal. Tá? O que é a fosseta loreal? É aquele orifício que tem entre o olho e a narina da cobra, que a gente vai ver que é uma serpente realmente venenosa. Os dois vão ter, tanto o botrópico quanto o crotálico. Mas para diferenciar os dois, a cascavel, que é o crotálico, a gente vai ver que na cauda dela tem um chocalhinho, Ela é diferente a cauda dela, não é lisa, ela é tipo um chocalho, tipo umas escaminhas assim, não sei dizer direito como que é, mas ela é diferenciada, a cauda da cascavel. Já a cauda da jararaca, ela é lisa, tá? Ela termina fina e lisa. Então, essa é a principal diferença entre as duas para você dizer. Essa é a cascavel, porque a cascavel tem a cauda lá que tem um chocalhinho, ela é toda diferenciadinha assim, e a jararaca tem a cauda lisa, fina e lisa no final. As duas vão ter a fosseta loreal, que é o orifício entre a narina e o olho, belezinha? Então, as principais diferenças para a gente realizar a diferenciação é essa. Outra particularidade da jararaca é que ela costuma picar à noite, tá? Se a gente perguntar que horas que foi a picada, ele geralmente vai falar que foi noturno, que ele estava pescando, foi na mata, sei lá, e assim por diante, tá? Essa é uma característica da jararaca. Então, agora vamos fazer um checklist de um acidente de jararaca, acidente ofídico da jararaca e da cascavel, tá? Das duas a gente vai ver como que é que o paciente vai chegar pra gente, qual que é a conduta que a gente deve tomar e quais os exames, como seria o exame físico e assim por diante.
Então, vamos aqui com um checklist do Praticando Medicina, tá? Tem disponível lá no Instagram deles, gratuitamente, se você quiser ir lá e baixar, tá tudo lá disponível para estudar e é bem direcionado para o Revalida, porque eles fizeram quando eles estudavam para o Revalida, tá? Então, vamos lá. Você está de plantão na UPA e recebe um paciente do sexo masculino de 35 anos, trabalhador rural, referindo ter sido picado por uma cobra na perna direita, trazendo o animal morto à consulta. Nos próximos 10 minutos, realize anamnese direcionada, exame físico direcionada, hipótese diagnóstica e a conduta terapêutica. Aqui a gente também vai usar o nosso esqueletinho mental, fazer o acolhimento. Depois, o que é o acolhimento, né? Se apresentar, dizer o nosso nome, perguntar o nome, a idade, a profissão do paciente e perguntar no que você pode ajudar o paciente. Esse seria o acolhimento que a gente tem que fazer no geral. Depois, continuando o nosso esqueletinho, a gente vai para os sintomas, para a anamnese dos sintomas principais, sintomas associados. Se for necessário, a gente pede cartão vacinal, né? No caso, carteirinha da gestante ou da criança, se for uma gestante ou uma criança. Se não for, a gente pula, logicamente. Depois, a gente pede, se for mulher, a gente pode pedir antecedentes ginecobstétricos, se for necessário também, se não for, a gente pula. Depois, antecedentes patológicos, pessoais e familiares. E depois, os hábitos. Depois, a gente vai para o exame físico, né? E continua o exame físico, a gente vai falar depois. Nós vamos focar agora na anamnese. Então, a partir do nosso esqueletinho, certo? Vamos para a anamnese. A gente vai acolher. Bom dia, meu nome é Laís, eu sou a doutora que estará responsável aqui nessa UPA, né? Lembrando onde a gente está numa UPA, responsável pelo seu atendimento, você vai falar seu nome, claro, né? Por favor, me diga seu nome e sua idade, né? Ele vai falar o nome e a idade dele, você pode perguntar com que ele trabalha, onde ele mora, se mora no sítio e assim por diante, já que é um acidente por cobra, certo? Então é interessante a gente fazer essas perguntas para ele. Ele vai te responder e você pergunta no que eu posso te ajudar. Aí ele vai falar, né? Vou ler aqui de novo o caso. Ele vai falar que ele foi picado por uma cobra na perna direita e que ele trouxe o animal ali para você olhar qual que era o animal. Aqui a gente vai começar a anamnese, a queixa principal, né? A gente primeiro pergunta sobre a cobra. Qual que era o tamanho da cobra? Qual que era a cor da cobra? Se a cobra estiver lá, né? Você pergunta, posso ver a cobra? Vão te mostrar lá a imagem, né? Que horas que aconteceu o acidente? Foi à noite? Foi de dia? Pensando que a jararaca é mais frequente à noite, né? Você pisou na cobra ou ela te atacou do nada? Isso também é interessante a gente perguntar. Onde que foi a picada? Foi só nesse lugar, na perna direita, né? Mais gente também foi picado ou foi só o senhor? Tinha mais de uma cobra lá ou foi só uma cobra, né? Você lavou o local da picada? Você passou alguma medicação, né? Faz quanto tempo que foi essa picada? A gente já perguntou, né? O horário. E aí o paciente vai falar que foi uma picada única na perna direita, que foi há 3 horas, né? E aí vai falar que ele tá com muita dor. Aí você vai perguntar sobre a dor, que ainda é no sintoma principal do paciente, né? Essa dor, né? Onde que dói especificamente? Ela irradia para algum lugar? Qual a intensidade de 1 a 10, sendo um 10 uma dor mais forte? Qual nota o senhor daria para essa dor? Qual o tipo dessa dor, né? Como que é? Ela tá constante? Ela tá em queimação? Como que ela tá? Ela tá na perna inteira? Ela tá só ali no local? Teve sangramento aí ou em algum outro lugar, né? Qual que é a cor que tá a lesão onde tá a picada, né? Que cor que tá? Tá vermelha, tá preta, tá com sinais de necrose. Então, assim, a gente faria a anamnese direcionada para a queixa principal, que é a dor do paciente. Ele vai falar que ele tá com uma dor intensa, de 8 a 10 a dor dele. Então, vai falar que tá com uma dor muito intensa. A gente pode utilizar o Alice aqui para dor, certo? Então, essa dor intensa que ele relatar, a gente já pode pensar que não é um acidente leve, e sim um moderado. Senão ele falaria lá que tá com uma dor 4 de 10, 3 de 10, 5 de 10. Mas aqui ele relatou que tá com uma dor 8 de 10. Então, é uma dor intensa. Então, a gente tem que perguntar dos sintomas acompanhantes, né, dos sintomas associados, pra gente descartar, pra gente fazer a diferenciação, né, de um acidente moderado e grave. E o que a gente tem que perguntar em relação aos sintomas sistêmicos para a gente diferenciar? Além dessa dor intensa que o senhor está sentindo, teve sangramento no seu ferimento? O senhor teve sangramento gengival? O senhor teve sangramento nas narinas, né? O senhor tá com uma sudoração, tá suando muito? O senhor tá com a pele fria? O senhor tá se sentindo
com tontura, com a pressão baixa, né? Então a gente pode perguntar essas coisas. Aqui ele vai negar. Ele vai falar que não, que ele não tá com nada disso, que ele está sentindo uma dor muito grande na perna dele. Então a gente já pensa, é um acidente moderado, certo? Porque não tem sinais sistêmicos e não é uma dor discreta, é uma dor intensa. Então, como a gente já conversou lá no início, é um acidente moderado, beleza? Aqui, né, a gente também tem que ir para o tópico 3 e perguntar sobre a situação vacinal do paciente, sobre a vacina antitetânica, né, para ver a necessidade da realização nesse paciente. Aqui ele vai falar que não trouxe o cartão vacinal nessa consulta, mas ele vai referir que seu último reforço para o tétano foi há mais ou menos uns 7 anos, certo? E depois a gente continua o nosso atendimento com o nosso esqueletinho mental, né? Não é mulher, a gente não precisa perguntar de antecedentes gênico-obstétricos. E a gente vai para os antecedentes patológicos familiares e pessoais, né? O senhor tem alguma outra doença, diabetes, hipertensão, alguma doença cardíaca, né? Ou algum outro tipo de doença? Ele vai falar que não, vai negar comorbidades. Você já pergunta, e algum familiar seu tem alguma dessas doenças ou outro tipo de doença? Ele também vai negar. E aí você já vai para os hábitos. O senhor fuma, bebe, usa drogas ilícitas, o senhor tem alergia a algum medicamento, o senhor toma algum medicamento todos os dias, o senhor... onde que o senhor mora, né? Como que é a moradia do senhor? O trabalho, onde que o senhor trabalha? Você também pode perguntar tudo isso daqui. Ele vai negar as comorbidades ou alergias e vai dizer que não é etilista nem tabagista, certo? Então, assim a gente termina rapidamente a nossa anamnese aqui nesse caso. A partir daí, a gente já tem em mente que o diagnóstico é um acidente ofídico por jararaca, que a gente já perguntou lá no início, né, as características da cobra. Ele já vai ter mostrado a imagem da cobra, ela vai ter a fosseta loreal e a caudinha lisa, certo? Aqui nesse caso, essa seria a imagem que ele mostraria pra gente. E a gente já pensaria que é um acidente moderado, a gente já poderia ir pro exame físico. No exame físico, né, a gente também segue o passo a passo do nosso esqueletinho. Primeiro, a gente tem que pedir a autorização do paciente. O senhor me permite realizar o seu exame físico? Ele vai dizer que sim. Então, por favor, sente-se na maca, né? Se for no local lá que a calça dele cobre, por exemplo, a gente pede para tirar a calça, também pode solicitar outro profissional se ele se sentir desconfortável nessa situação. Você vai lavar suas mãos, aquecer, se paramentar com luvas, máscara. Pode solicitar que o paciente também esteja paramentado, porque a gente ainda está numa pandemia, né? Seria interessante a gente também citar isso lá no nosso atendimento. Se paramentar, pedir a ectoscopia geral do paciente com pele e mucosa, sinais vitais, frequência cardíaca, respiratória, pressão arterial, saturação, temperatura, pulso, como que está o pulso do paciente. Depois a gente já pede o exame físico geral, né, avaliando o tórax do paciente, fazendo a inspeção torácica com a ausculta cardiopulmonar, a palpação e a percussão do tórax. Depois a gente pode ir para o exame físico abdominal rapidamente, porque essa não é a queixa dele, né? Mas vai que tem lá no checklist, então a gente faz rapidamente. O que ele vai falar não consta ou não há alterações, tá? Então a gente vai para o abdominal, quero fazer a inspeção, auscultação, percussão e palpação do abdômen do meu paciente. Depois eu quero fazer a avaliação dos membros, ver se tem edemas, avaliar o local da picada, né? Ver se tem bolhas, eritema, edema, sinais de necrose, observar a face do meu paciente, ver se tem sinais de sangramento, hemorragia, avaliar as pupilas, né? Avaliar tudo certinho, avaliar a força do nosso paciente, força muscular e assim por diante. Aqui na ectoscopia o paciente estaria com a face álgica, o aparelho respiratório e cardiovascular estaria normal, ritmos normais em 2 tempos, o pulmão sem ruídos agregados, o abdômen tudo normalzinho também, de boinha. Os membros inferiores estaria com eritema, edema, bolhas no membro inferior, com sangramento em babação no local da picada e os pulsos presentes. Então, esses também são sinais e sintomas do acidente da jararaca, certo? Edema, eritema, bolhas e sangramento lá no local da picada. E essa dor intensa, certo? Então, aqui a gente ia investigar esses achados, né? A gente tinha que verbalizar, meu paciente está com a presença de edema, meu paciente está com eritema, está com bolhas, está com sangramento aqui no local da picada, está com ausência de sangramentos em outras partes do corpo, está com os outros
sistemas sem alterações, você vai verbalizando tudo. A pressão arterial tá normal ou tá alterada, aqui estaria tudo normal, né? Regular estado geral, pressão arterial normal, frequência cardíaca normal, respiratória normal, saturação normal, temperatura normal, certo? E aí a gente vai para os exames complementares. Quais seriam os exames necessários aqui no caso do acidente ofídico? Um hemograma completo, um coagulograma, um exame de urina, um exame de sódio, né, e potássio, seriam os eletrólitos, um perfil renal com ureia e creatinina e o eletrocardiograma. Aqui ele estaria com o hemograma tudo normal, com de urina normal, coagulograma normal, e os outros todos normais também, sem alterações nenhum. O que reforça a nossa ideia de que realmente é um acidente moderado. E aí a gente já vai para o tratamento do nosso paciente. Qual seria o tratamento? Primeiro de tudo, antes de ir para o tratamento, na verdade a gente tem que falar, eu estou com o diagnóstico do senhor de acidente ofídico por jararaca, né, um acidente hipotrópico. Eu vou ter que internar o senhor, eu vou ter que fazer a monitorização, fazer 2 acessos venosos calibrosos, também pode fazer. Eu vou ter que notificar, diagnosticou, viu que é de notificação compulsória? Já notifica para você não esquecer, tá? Deu lá o diagnóstico, já notifica. Então eu quero diagnosticar isso, eu quero notificar, isso. Eu vou ter que internar o senhor. O senhor trabalha, o senhor vai precisar de atestado, né? Você já vê a necessidade de atestado, o senhor quer que eu chame alguém, o senhor está acompanhado. E o tratamento da ferida em si. Você tem que lavar a ferida, manter o membro elevado, fazer um analgésico, o paciente está com uma dor intensa lá, então a gente tem que fazer analgesia, tem que fazer um corticoide também no paciente e dar o soro antibotrópico via intravenosa. Como aqui é um acidente moderado, a gente vai fazer de 5 a 8 ampolas, certo? E fazer hidratação parenteral do paciente com controle da diurese, ver como que tá a diurese do paciente, ver se o paciente fazer a monitorização constante, né? Depois a gente pode pedir de novo os exames, ver se está tendo uma piora ou uma melhora, ver como que tá o perfil renal, se está evoluindo para uma insuficiência renal e assim por diante. Então, basicamente seria isso, tá? A gente tem que esclarecer as dúvidas, perguntar se ele quer, se ele tem alguma dúvida, tem alguma pergunta para fazer, certo? E agora, lendo rapidamente o checklist dessa estação, o primeiro tópico apresentou-se cordialmente ao paciente e iniciou consulta com perguntas abertas. Sim, fizemos isso, né? Na anamnese questiona o tempo do acidente, o local da picada, a característica do animal, onde a gente veria a imagem. A gente investigou os sintomas associados, sangramento nasal, gengival, sudorese, vômitos com sangue, pele fria. Investigamos tudo isso. Questiona antecedentes patológicos, hábitos, vida e alergias. Solicita permissão e realiza exame físico, lava as mãos, calça luvas. Investiga dor, sangramentos, edema, presença de bolhas, necrose, presença de pulso distal em membro inferior direito. Solicita hemograma, coagulograma, urina, sódio, potássio, ureia, creatinina, eletrocardiograma. Dá o diagnóstico de acidente ofídico botrópico moderado por jararaca, indicando internação hospitalar com monitorização oxigênio e veia. Prescreveu soro antibotrópico 5 a 8 ampolas com corticoide intravenoso, hidratação venosa com controle da diurese, analgésico e limpeza local. E prescreveu profilaxia do tétano, esqueci de prescrever a profilaxia. Realiza a notificação como acidente ofídico. Então, assim a gente fecharia o checklist da jararaca, tá? De acidente ofídico por jararaca. O acidente por cascavel seria basicamente a mesma coisa, tá? A anamnese seria a mesma, a gente tem que perguntar sobre a cobra, sobre as características da cobra, as características do acidente, onde que foi, como foi. A gente tinha que ver a cobra, pedir a imagem, se ele trouxe lá, a gente vê a cobra, vê o rabinho da cobra, né? Se tiver um chocalhinho lá, a gente confirma que é uma cascavel. E igualzinho que a gente fez antes, com antecedentes patológicos, pessoais, hábitos, antecedente vacinal, né, e anamnese direcionada. Em seguida, na anamnese, na verdade, a gente tem que observar principalmente se o paciente está apresentando apitose, anisocoria, né, perguntar sobre lá os sinais da picada, que horas que aconteceu essa anisocoria, essa apitose, sobre os sintomas virais e assim por diante. Essas seriam as principais características da cascavel. Eu vou ler aqui um checklist para ver qual seria a diferença entre os dois checklists. Você está de plantão na UPA e recebe o paciente do sexo masculino de 43 anos trazido por seu filho, que refere que o mesmo foi picado por uma cobra no pé esquerdo durante a pescaria, trazendo o animal morto para sua avaliação. Então, aqui no caso clínico, a gente não conseguiria ter a ideia de como que de qual é a cobra. Então, a gente teria mesmo que fazer a anamnese
e descobrir qual que seria as alterações desse paciente e qual seria a cobra que picou ele. Aqui, as informações do paciente seria que ele não lembra bem o ocorrido e relata um pouco de dificuldade para respirar e dor leve em pé esquerdo. Relata que observou urina um pouco escura, porém está urinando normal. Então, ele não está com oligúria, mas está com a urina avermelhada, né? Com a urina escura. O filho conta que o acidente ocorreu há 4 horas e o paciente não tem comorbidades, não é tabagista, não é etilista, não tem alergia. A vacina tetânica também foi há 7 anos. Basicamente, o mesmo passo a passo, a gente conseguiria retirar todas essas informações do paciente, certo? O exame físico seria também a mesma coisa, né? Você pede a permissão, você lava suas mãos, se paramenta, você pede os sinais vitais, verbaliza os achados, verbaliza os sinais vitais. Você pede o exame físico em si, né? Você tem que fazer o exame físico da face do paciente, observar a ptose palpebral, observar a anisocoria, né? Observar o tipo de face. Aqui o paciente vai estar com a face miastênica, no caso do acidente por cascavel, tá? Então, sempre lembrar, ptose, face miastênica, anisocoria, cascavel, beleza? Bolhas, necrose, dor intensa no local, jararaca, belezinha? Então, aqui seria isso, tá? Ptose, oftalmoplegia, anisocoria, o paciente com essa cara de bobo, né? Igual tá relatado aqui. E nos outros aparelhos não ia ter nenhuma alteração. E no membro inferior, lesão da picada com edema discreto no pé esquerdo e os pulsos presentes. Os exames a serem solicitados seriam os mesmos. E o tratamento, o checklist é basicamente o mesmo também, tá? Só que a diferença é que aqui no caso a gente daria, se for um caso moderado, 10 ampolas, né, que estaria lá um paciente com mioglobulinúria discretas, né, e se for um grave, um paciente com oligúria já, com anúria, né, com mioglobulinúria intensa, a gente daria 20 ampolas, ou seja, 300 miligramas, certo? Com hidratação parenteral, né, com indução da diurese osmótica, a gente tem que alcalinizar a urina desse paciente, fazer uma reavaliação constante do tempo de coagulação, internar o paciente, notificar o caso, ver a presença de insuficiência renal aguda, certo? Então, é isso. O Pedro perguntou, a diferença é a dor do botrópico para cascavel? Não. A diferença é que no de cascavel, o paciente vai chegar com uma ptose, com a face miastênica, né? Que seria uma face assim, com cara de bobo, vamos dizer assim, né? Com anisocoria, ele também pode apresentar. Então, ele vai ter esses outros achados. Com a urina avermelhada, tá? Ou se for um caso grave, ele pode relatar que ele não tá conseguindo urinar. Assim seria. No caso do botrópico, o paciente já vai relatar que tá com uma dor muito intensa no local da picada, certo? Se for um caso grave. Vai apresentar com bolhas. Lembrar, botrópico é igual a bolhas. B e B. Botrópico, bolhas. Certo? E você também tem que perguntar as características da cobra para você fazer a diferenciação. O da jararaca, que é o botrópico, vai ter a cauda lisa. O da cascavel, que é o crotálico, vai ter a cauda com chocalho. Então, para você, se você não lembrar a sintomatologia, né? Se você tiver com dúvida, você tenta lembrar as características da cobra, que daí você vai sim ou sim conseguir fazer a diferenciação. Mas os sintomas também são diferentes, tá? Tem diferenças aí bem marcantes. O antibotrópico vai ter um edema, uma equimose evidente, certo? Se for um grave, pode ter choque, hipotensão, anúria também pode dar, e hemorragias graves. E o crotálico já vai aparecer com mialgia, com mioglobulinúria discreta, com anúria, com ptose palpebral, com anisocoria, e esses serão os achados, tá? Então, vamos lá para o checklist do de cascavel. Apresentou-se cordialmente, indicou a consulta com perguntas abertas, na anamnese questiona o tempo do acidente, local da picada, as características do animal, igualzinho o outro, certo? Investiga diurese, dor, edema, presença de bolhas, necrose no local da picada, presença de pulsos, perfeito. Investiga sintomas associados, sangramento gengival, tudo igual também. Questiona antecedentes patológicos, né, hábitos, alergia, solicita permissão, nunca esquecer da permissão, nunca esquecer de lavar as mãos, calçar as luvas, colocar a máscara, solicitar os exames iguais o da outra também, né, excluir rabdomiólise no paciente,
Dar o diagnóstico de acidente ofídico moderado crotálico, que é o caso deste checklist aqui, né? Crotálico por cascavel, indica internação hospitalar, prescrever soro anticrotálico 10 ampolas com corticóide intravenoso, com hidratação, controle da diurese, manitol, analgésico, igual ao outro também, prescrever profilaxia para tétano e realizar notificação como acidente ofídico. Então, igual ao outro aqui também, o tratamento. A diferença mesmo seria no diagnóstico, para a gente fazer a diferenciação do botrópico pro crotálico, certinho? O Dr. Juscelia Santana disse antihistamínico. A Adriele também irei, muito obrigada. De nada, desculpa não poder te dar essa informação, mas depois que eu for postar, eu deixo aqui certinho, tá? Pode dosar o pH da urina, sim, e dar muito volume, isso mesmo. Sempre fazer uma hidratação bem intensa no paciente, né, para prevenir a rabdomiólise e para alcalinizar a urina do paciente. E sempre dosar os eletrólitos para ver como que tá, certo? Fazer depois, de novo, os exames, né, complementares do paciente para a gente ver a evolução. Pedir de novo um perfil renal, né, ureia e creatinina, para ver se o paciente tá tendo algum grau de insuficiência renal. De urina a gente também pede, né, ver o nível de mioglobulinúria lá no paciente. Um eletro também, se quiser pedir depois, se o paciente começar a apresentar alterações. E assim por diante. Certinho? Espero ter ajudado de alguma forma aí vocês. Nunca esquecer de notificar. E nunca esquecer a dose e diferenciar quando é leve, moderado ou grave. Certinho, gente? Muito obrigada. Obrigada, Daniela. Obrigada, gente. E eu vou deixar postadinha e às 6 a gente se encontra aqui de novo para falar de um outro tema quente. Tchauzinho, fiquem com Deus.